frente do Fluminense com a vitória de hoje. Que festa maravilhosa fez a torcida do Flamengo. Jogo ruim, mas de muita expectativa, né? Um jogo muito ruim, jogo decisivo, muito truncado, com poucos lances de emoção, mas no final prevaleceu a tranquilidade e a eficiência dos jogadores do Flamengo na cobrança de pênalti. Na semana passada eliminaram o Fluminense e agora conquistaram a Taça Rio. O Vasco como vice da Taça Rio e o Flamengo campeão carioca de 2011. Claro que o programa de hoje é dedicado a essa vitória do Flamengo. Vamos mostrar já os melhores momentos. Foi difícil escolher ali os melhores momentos. Poucos lances de emoção, apesar de todo o nervosismo, né? Durante todo o jogo, por parte das duas torcidas que lotaram o Engenhão na tarde de hoje, acabando o de 2011. Os nossos convidados, claro que a gente vai voltar a bateria para cima disso, essa vitória, e ao vivo na festa da comemoração do Flamengo também, já, o nosso Mochilink com a nossa repórter, trazendo também ao vivo a comemoração do Flamengo. No balanço esportivo de hoje está aqui o nosso Carlos Alberto Torres, que foi homenageado na preliminar com o troféu, né, entre as equipes que decidiram, e o Madureira ganhou, e o troféu tinha o seu nome, ele fez a justa homenagem da Federação de Futebol do Rio de Janeiro ao nosso querido Capita. Recentemente a gente teve até um para noite, foi muito mais homenageado lá fora do que aqui. Acho que agora começa a se reparar numa justiça, Carlos Alberto. Justiça. Que bom tê-lo aqui, viu, mais uma vez. É todo eu fico feliz toda vez que você vem ao programa, que eu te recebo aqui. Não só pela sua história, mas pela sua colocação sempre experiente, sempre boa. Você, na verdade, é tido como um polêmico, mas aqui no programa você sempre colocou com muita categoria. Por isso que me honra muito. Que bom, eu não sabia que era tão polêmico. Mas aqui no programa não foi ainda não. Olha, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Como é que viu essa vitória aí do Flamengo aí? O Flamengo, eu acho que o Flamengo, nesse momento, era o time melhor credenciado para ganhar o campeonato. O time está bem, jogando tranquilo, porque ganhou o primeiro turno. Então sabia, se perdesse daqui a 2 jogos. Mas a grande virtude do Flamengo é realmente a tranquilidade, né? Agora, foi um jogo que valeu, conforme você disse, valeu pela dinâmica do jogo. Não foi um jogo tecnicamente, não foi um grande jogo. Mas valeu, pelo menos o pessoal não deixou o torcedor ficar abrindo muita boca de sono, né? Porque o jogo foi lá e cá. Sem muito perigo para as duas equipes. Foi um jogo nervoso, um jogo tenso, né? Foi um jogo dinâmico. Tá certo. Bom, ele quando jogava muito, né? Tá jogando ainda no Master lá, né, do Vasco. Mas tinha uma cabeleira desse tamanho, loura, estilo Valderrama brasileiro, né? Era bem loira, né? Agora, quer dizer, sumiu tudo, desapareceu. Mas o futebol continua ainda daquela mesma qualidade, perna canhotinha. Eloy está aqui para participar com a gente do Balanço Esportivo. Boa noite, é um prazer grande estar com vocês aqui, com o Carlinhos do meu lado. Sinto-me honrado e realmente satisfeito, agradeço a vocês. Está no Master do Vasco, Eloy? Estou no Master do Vasco, continuo jogando, né? O jogador, na realidade, não para de jogar, de jogar profissionalmente, né? Mas continua com os amigos, né? Não só jogo pelo Vasco, como também jogo com o pessoal do Botafogo, às vezes com o pessoal do Fluminense, com dos jogadores do Flamengo também. E procuro continuar no meio do futebol. Bom, dos grandes, você no Rio jogou no Vasco, no Botafogo e no Fluminense. E no Fluminense. E no América, também no América. No América, que era grande, né? Como é que viu hoje a final aí? A expectativa era muito grande, mas nós sabíamos que devido aos protagonistas não estarem tão bem, então a gente já sabia que ia ser um jogo muito difícil, que até na roda de amigos que estávamos assistindo o jogo, nós sabíamos que ia para os pênaltis. E que era ruim para o Vasco, porque o goleiro do Flamengo, ele vem muito bem, e o Vasco não tem uma equipe mais madura, é uma equipe muito jovem. E o Diego Souza, que é um jogador que estava esperando muito dele, até agora não jogou o que sabe jogar, não rendeu, travou um pouco. O Alexandre, né, também não veio muito bem. E eram 2 jogadores que poderiam até bater pênalti, né? Tanto é que o Diego Souza poderia até continuar no jogo. Não continuou. E o Flamengo, como o Carlinhos falou, vem bem, invicto, com um bom treinador, deu um padrão para o Flamengo jogar. É um time realmente que joga, não depende de um jogador. Então isso tudo fez com que o Flamengo levasse realmente. E outra coisa que eu vou falar aqui, é interessante, isso aí é para acabar com aquela história que todo mundo fala que jogador de time, que não, vai ter o segundo jogo, o terceiro jogo, porque a televisão quer, ou porque é bom para não sei quem. Ninguém tem coragem de chegar para um jogador de futebol profissional, de grande nível, e fazer uma oferta dessa.
Não tem. Então é uma prova para alguns torcedores que têm dúvida quanto isso, que isso não existe. E daquela cabeleira, Lógico? O tempo guardei em casa. Meu querido Ronaldo Castro. Tudo bem, Edilson? Estamos chegando, né, do Engenhão juntos. Mais uma transmissão pela Rádio Tamoio em 900 AM, né? É verdade. Também, do grupo. Jorge Nunes na Ouça, eu e Ronaldo na Tamoio, tá certo? Quinta-feira está no jogo, não é isso? O Eloy colocou muito bem. Andaram falando aí durante a semana, escrevendo também, que o ideal, que a televisão queria 2 jogos, outro Flamengo e Vasco. Outra gestão, que a arbitragem... Ano passado a dose se repetiu, igualzinho esse ano. Eles não faziam com jogadores. Flamengo foi campeão direto. Não, Flamengo foi ano passado? Botafogo, quer dizer. Botafogo com o Joel foi direto. Ganhou o primeiro e ganhou o segundo turno. Então não teve negócio disso. Isso aí é tudo cascata. Isso aí antigamente era feito, mas com a arbitragem. Né? A arbitragem que... Então ganhou o Flamengo nos pênaltis. Escolhia ali os adversários. A gente sabia que funcionava dessa maneira. E hoje não funciona provou mais uma vez. Prejuízo para todo mundo. Provou mais uma vez a lisura do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Está mais do que comprovado isso. Outra coisa. A galera do Flamengo ficou cantando e muita gente também falou que acabou, não sei o quê, Flamengo campeão, Vasco vice. Não. Mas a Taça Rio, o Vasco é vice. O Vasco é vice da Taça Rio. Isso. O vice-campeão estadual do Rio de Janeiro é o Fluminense, que somou 2 pontos a menos do que o Flamengo. Jorge Nunes, o Vasco é vice ou não é vice? Não, o Vasco nunca foi vice. Não? Não. Aliás, o Flamengo sempre bateu o Vasco nos anos 30, nos anos 40, nos 50. O Flamengo sempre foi vice. Agora que está acontecendo isso. Como a gente está vivendo hoje, a garotada da internet pensa sempre nisso que o Vasco é vice. O Vasco não é vice. O Vasco foi vice só da Taça Rio. O Fluminense foi vice estadual. E se a gente for pegar a tabela de classificação final do campeonato, o terceiro colocado é o Boa Vista. O Vasco é 6º colocado no campeonato, que fez um péssimo primeiro turno. Outra coisa, até eu estava conversando aqui com o próximo convidado, eu não vou dizer o nome porque senão atrapalha você, é que a FERJ nada tem a ver com a venda de ingresso, distribuição de ingresso. A BWA é que fez a venda de ingresso. Então, o Edilson lembra bem que existia até um movimento, até com o governo do Estado, naquela confusão que houve, para se tirar a BWA. O que acontece? O Flamengo tem um contrato com a BWA, o Fluminense tem um contrato com a BWA, o Vasco tinha, já não tem mais, tem outra empresa. E hoje, para se escolher quem ia vender o ingresso, houve um sorteio na quinta-feira. Vai ser a empresa do Vasco ou a empresa do Flamengo? Eu não sei quem foi que ganhou. Mas a FERJ não tem nada a ver com isso. A FERJ é inteiramente contrária à BWA. Escreveram foi errado, mas tem que apurar, né? Tá certo. Marcos Braz era o vice-futebol campeão brasileiro com o Flamengo. Aliás, na sua... a dupla Adriano, Wagner Love, enfim... Na verdade, eu estava dizendo isso para ele, o Sensei naquela época era o time que ele montou no Campeonato Brasileiro. Que honra tê-lo aqui, viu? Vamos falar. Que a gente via hoje, a gente não sabe quem é, né? Quando você fala... futebol, a gente sabia que o Flamengo tinha um vice-futebol. Era outro tipo de gestão que a gente também tem que respeitar essa gestão. Enfim, mas eu acho que o importante são os títulos que passaram e o título que vão para frente e os títulos de hoje também. Então eu acho que a diretoria está de parabéns, a torcida está de parabéns e os jogadores, que é quem de fato faz o espetáculo, também estão de parabéns. Você está feliz da vida então com esse título do Flamengo aí? Não, estou feliz. Está no caminho certo? Eu acho que está no caminho certo. Precisa de algum ajuste, precisa de algumas situações, precisa de ter um vice de futebol exatamente para que exponha algum tipo de assuma algumas responsabilidades. Exatamente. Mas enfim, eu acho que é um direito de cada um que está ali de fazer a gestão da maneira que entenda que tenha que ser. A Patrícia está de parabéns, é atual campeã estadual. Enfim, e vida que segue. Que bom que você veio, Marcos. A gente vai explorar muito também a sua presença aqui. Bom, nas tardes da Rádio Globo é com ele, né? Alexandre Ferreira. Mas, aliás, você não deixava a gente dormir de madrugada, né? Agora aquele sonozinho depois do almoço também, você está atrapalhando. Exatamente, Edilson. Que prazer estar aqui com você. Eu assisto também todo domingo. Parabéns pela estreia na Tamoio. Estou acompanhando vocês lá.
E eu tomava café da manhã com o ouvinte, né? E agora estou almoçando. Né? É verdade. E daqui eu estou no meio de amigos que entendem de futebol, estou aprendendo um pouquinho com cada um. Acho que eu sou o único que não acompanha profissionalmente futebol. Mas como torcedor rubro-negro, estou feliz, estou satisfeito. Como vizinho lá do Engenhão, acompanhei toda aquela vibração do estádio, quase 40 mil pessoas. Então,